Olá, paz do Senhor Jesus a todos. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um dia, cumprindo aí o nosso propósito de 40 dias no estudo desse livro. Hoje é o dia 26, hoje é segunda-feira, dia 29, dia 9 de agosto. E hoje nós vamos falar sobre crescendo por meio da tentação. O propósito número 3, ele fala sobre que nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo, né? Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Quando nós entramos nesse propósito, número 3, o Senhor, né, o autor colocou aqui para nós como crescemos, como que a gente se torna semelhante a Cristo, que ele já trouxe nos capítulos anteriores, né? Crescendo com a verdade, crescendo através da provação, que foi o capítulo anterior, que de verdade mexeu bastante comigo, porque provação todos nós passamos, né? Independente, todo ser humano passa por lutas, por dificuldades, por provações. E a gente aprendeu aqui que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nada é por acaso. E hoje nós vamos falar sobre tentação. Como que a gente cresce por meio da tentação? O autor ele traz para nós a tentação como algo positivo, como uma oportunidade para não só fazermos o mal, mas para fazermos o bem, porque na verdade tentação ela não é pecado e nós não podemos impedir o diabo de nos tentar, né? Nós não podemos impedir que as tentações elas cheguem até nós. Nós somos tentados e principalmente quando nós somos cristãos, né? Quando a gente tem o Senhor Jesus Cristo na nossa vida, como nosso Salvador, como nosso libertador, como dono da nossa vida, e isso deixa o diabo enfurecido, e porque o que ele quer é nos tirar, né, da presença de Deus, e por isso que ele tentou o Senhor Jesus no deserto, e nós não vamos estar livres disso. Então, eu creio que um dos primeiros passos é nós admitirmos que nós somos tentados, sim, mas para frente é que o autor vai falar sobre não nos sentirmos culpados quando formos tentados, porque nós não estamos imunes a isso. Uma vez teve um estudo na sala de oração, onde foi uma pregadora e ela falou uma frase, ela falou algo que me marcou bastante. E eu até anotei que foi naquilo que você mais confia, é onde você pode cair, onde você se sente mais confiante, onde você se sente, né, mais, isso aqui eu não faço, né, isso eu nunca vou fazer, eu nunca vou ter esse comportamento, eu nunca vou tomar essa decisão, ou eu nunca vou ter essa atitude. É justamente aí que mora o perigo, porque é justamente aí que a gente pode cair, né? Eu anotei aqui, onde eu mais acredito que nunca cairia é onde exatamente eu posso cair, né? Por isso que a gente tem que vigiar, porque onde menos esperamos é onde nós podemos tropeçar. A oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou, o Senhor fala para nós, né? Não nos deixe cair em tentação, porque a tentação ela chega, mas é uma escolha, nós escolhemos, e o Senhor não cobra de nós nada que Ele não possa nos capacitar para resistir. A palavra do Senhor diz para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele tem que ter medo de nós. É o diabo que tem que correr da gente. Ele que quando bater aí na nossa porta, ele tem que ser recebido por quem governa a nossa casa,
por quem nos direciona, que é o Senhor Jesus. E é Ele que bate em retirada, porque é Ele que treme diante do Senhor, é Ele que treme diante das nossas orações, e a gente precisa usar a autoridade no nome de Jesus, a gente precisa falar no nome de Jesus para que Ele saia, né? A palavra do Senhor fala para a gente fugir do pecado, das coisas, né, que nos fazem pecar e resistir ao diabo. E a palavra do Senhor também diz, me lembrei aqui em Romanos, não me lembro aonde, que por amor a Cristo nós fomos entregues como ovelhas ao matadouro, né? Todos os dias. Então, todos os dias, né, nós vamos em alguma área da nossa vida, nós vamos, ou em muitas áreas da nossa vida, nós vamos ter tentações e nós vamos sofrer tentações, porque a partir do momento que nós entregamos a vida, nossa vida para o Senhor Jesus direcionar, para o Espírito Santo habitar em nós, nós nos tornamos o maior inimigo de Satanás, porque o desejo dele é roubar almas, né, levar almas e para o inferno. E o autor aqui, ele vem dizendo assim: toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem, né? Ela se torna um degrau e não uma pedra de tropeço. A tentação apenas apresenta uma escolha e Deus quer utilizá-la para nos fortalecer, para desenvolver o caráter de Cristo em nós. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz o seguinte fruto em nós: amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso está em Gálatas, essa passagem no capítulo 5, 22 e 23. Quando a gente fala de fruto, né, o que vem logo na nossa cabeça? Porque a palavra do Senhor aqui está falando dos frutos, mas também fala das obras da carne. E o interessante é que a palavra do Senhor, o Senhor fala as obras da carne, mas fala o fruto do Espírito. Porque as obras da carne são muitas, né? São imoralidade sexual, eu não anotei aqui, impureza, idolatria, bebedeira, facção e muitas coisas parecidas com essas, né? Muitas coisas, por quê? Porque o Senhor saberia que iriam vir outros pecados, né? Por isso que ele fala outros semelhantes, coisas semelhantes a essas. E quando a gente fala de resultado, né? Quando a gente pensa em resultado, é o que externa, revela o que tem dentro, né? Revela os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o que sai da nossa boca. Se eu estou no Espírito, eu preciso andar no Espírito, eu preciso externar, eu preciso, o fruto do Espírito, ele precisa crescer dentro de mim. As obras da carne, uma vez eu ouvi alguém dizer que é como um cardápio, né? Uma lista onde existe ali um cardápio que você pode ter um ou pode não ter o outro, mas o fruto do Espírito são 9 qualidades que demonstram, né? O autor fala que descreve, que é uma bela descrição, né, de Jesus Cristo. Quando o Senhor Jesus habita dentro de mim, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, é inevitável, sabe, gente? Cresce, desenvolve, porque o caráter de Cristo, ele vai se revelando dentro de nós. E nós vamos tendo atitudes que demonstram isso. E esse fruto, o qual tem o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio,
todos eles vêm junto. Não tem como eu escolher, eu quero ter alegria. Você olhar para a lista, tem como eu olhar para essa lista e falar assim, eu quero alegria, eu quero paz, mas paciência eu não sou muito paciente, né? Mansidão. Então, assim, não é uma lista onde eu olho, como se fosse um diagnóstico e que revelasse, não, elas crescem, elas amadurecem, e isso tem um processo, né? E aí o autor fala aqui, ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, como homem, e andou com seus discípulos, um dos nomes do Senhor era Emanuel, Deus conosco. Então os discípulos, eles tinham ali visivelmente o Senhor Jesus pertinho deles, né? Todo o tempo eles podiam conversar, fazer perguntas a ele, a hora que eles queriam. E quando o Senhor fala que ele precisa partir, imagina como não ficaram os discípulos, né? O que eles não sentiram, o que eles não pensaram, mas o Senhor disse que aquilo era necessário, que ele fosse para que viesse ele, o Espírito Santo. Olha isso, gente, porque quando vem o Espírito Santo, ele se une, ele habita dentro de nós, né? Ele se une a nós. Então, é casa, né? É feito ali é o Senhor em nós. É o Senhor em nós. É Deus em nós. É o Senhor se revelando através de nós para o mundo, para as pessoas. Então, nós precisamos olhar, né, para esses frutos, e se nós não estamos desenvolvendo eles, que a gente ore ao Senhor e que a gente peça ao Senhor, né, que a gente possa entender que existe também um processo, um desenvolvimento. O autor fala aqui, mais adiante, o desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. Então, para eu exercer o amor, para exercer a paz, para exercer mansidão, eu preciso estar em situações justamente contrárias para eu poder desenvolver, para eu poder aprender. Por exemplo, ele fala, Deus nos ensina a amar colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige de nós nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende de circunstâncias eternas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós, não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e de insegurança. Uma vez eu ouvi uma frase também que eu carrego comigo, né? E quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei dela. É na paz que a tempestade perde a força, né? Nós quando chegam essas situações difíceis para nós, é uma oportunidade para nós revelarmos e desenvolver o fruto do Espírito, né? O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. O que a gente não pode esquecer é que o Senhor Jesus, Ele é a videira verdadeira e que nós só precisamos permanecer nele.
a gente não pode sair, né? A gente não pode se desvincular do Senhor Jesus, porque chega o tempo e chega a hora dessa semente crescer, dessas sementes elas amadurecerem. E ainda sobre fruto do Espírito, eu já ouvi uma ilustração, alguém falando de uma mexerica que tem vários gomos, né? Mas eu ouvi uma outra que não fala de uma fruta, mas fala de um vegetal, da cebola, né? A cebola, ela tem camadas. E se a gente olhar para a cebola, a primeira camada dela é a de fora. Mas, na verdade, a primeira camada, né, para formar as outras, é a que está no início lá dentro. E aqui, de acordo, né, com o que Paulo coloca, a ordem aqui do fruto do Espírito, né, como se fossem as camadas, a primeira que a gente olha do lado de fora seria o domínio próprio. E a primeira lá dentro, amor, né? Mas se a gente inverter, né, a primeira seria o domínio próprio e a última, né, de trás para frente, né? E a última fecharia ali com o amor, porque quando a gente entrega o nosso coração a Jesus e deixa que o Senhor guie a nossa vida, que o Senhor fale para nós, que nos mostre as escolhas corretas, que de acordo com o que o Espírito Santo fala conosco, porque a gente precisa consultar a Deus quando a gente, em tudo, né? Em tudo na vida a gente precisa perguntar ao Senhor como que nós devemos agir quando nós estamos diante ali de escolhas para fazer, nós precisamos perguntar a Ele. E o Senhor vai nos dando, olha como Ele vai nos capacitando através do fruto, né? Nós aprendemos a ter domínio próprio, né? E aí a gente vai fazendo as melhores escolhas. E o amor, que é o ápice da maturidade espiritual, é o que fecha, né? O que sela tudo isso, né? É maravilhoso a gente olhar para o Senhor e imaginar, né? Não imaginar, mas a gente ter a convicção, a gente olhar e falar assim, Senhor, não depende de mim, porque quando a gente se vê nessas situações, né, de conflitantes, né, de amar pessoas que não são ali tão agradáveis, né, mas porque Cristo habita dentro de mim, porque o amor dele está dentro de mim e ele ama a essas pessoas, eu também preciso demonstrar esse amor a essas pessoas. A gente vê que não somos nós, né? Por que nós cremos tanto? Por que nós confiamos tanto? Porque não somos nós que fazemos, é o Espírito Santo que faz. O Senhor fala aqui mais para frente, ó, sobre como a tentação se manifesta. Antes, ele fala, Deus recorre à situação oposta de cada fruto para nos permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos a ser arrogantes. A perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Quando a gente luta contra algo e a gente vence, né, pelo poder do Espírito, nós temos autoridade sobre ela, né? Então o Senhor nos capacita a resistir, né, a tentação, a dizer não à tentação e ter comportamentos diferentes do que a tentação nos coloca, ali ela quer nos proporcionar, né, a fazer aquelas coisas, a coisas que são contrárias. É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado.
Então, ele não é nada criativo, ele não é nada inteligente, né? Satanás, ele vem sempre com as mesmas armas, ele vem sempre com as mesmas estratégias e, infelizmente, a gente, né, o ser humano ainda continua aí cedendo, caindo nas armadilhas dele. A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de 4 etapas. Aí ele fala que na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de nós. E a partir, né, desse desejo, pode ser pecaminoso, de vingança, de controlar os outros, desejo de ser amado, ser valorizado, enfim. A tentação começa quando Satanás sugere um pensamento que você cede a um desejo. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. E Satanás sussurra no nosso ouvido: você merece isso, você deve ter isso agora. Enfim, ele vai soprando coisas que, né, a nossa carne gosta de ouvir. Então, começa a surgir esse desejo dentro de nós. Jesus disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, cobiças, enfim. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de nós. A segunda etapa que ele vem é colocar dúvida. Satanás tenta fazê-lo duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é isso mesmo? Será que realmente Deus proibiu fazer isso? E a terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, porque ele é o pai da mentira. E o Senhor fala, e aí o autor vem: mas um pecadinho é como uma gravidez recente, acabará aparecendo. E a quarta etapa é a desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Superando a tentação, você jamais se livrará da tentação. Recuse-se a ser intimidado. Nós não devemos nos intimidar diante das tentações. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Mas todos nós, falamos no início, que todos nós estamos sujeitos sim a ser tentados. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Ser tentado não é pecado. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma: não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Então o autor aqui ele vem falar para a gente se examinar, para a gente ver onde que nós somos mais tentados a cair em tentação, porque nós sabemos, se eu gosto, que nem eu decidi algum tempo atrás não tomar refrigerante, em primeiro lugar por conta do meu estômago, o médico me deu o diagnóstico de gastrite e falou que eu não poderia. Então, assim, onde eu evito o máximo, quando eu vou num aniversário, quando eu vou em locais onde tem refrigerante, então eu procuro tomar uma água,
Se tiver um suco, toma um suco, né? Então a gente precisa ver em quais áreas que nós somos mais tentados a cair e nos preparar para isso. Pergunte a você mesmo, quando sou mais tentado? Quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado? Amigos, colegas de trabalho. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. Não deem lugar ao diabo, não deem oportunidade. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta, 24 horas para emergência, né? Porque vão ter situações que vamos ter que ser rápidos, que não vai dar para esperar, né? Vão chegar tentações que vai ter que ser ali, né? Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz, e clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei, e você me honrará. Chamo isso de oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro! Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus, simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido, porque Jesus se compadece de nossa luta. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus. Assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra a árvore, você se torna mais semelhante a Jesus toda vez que enfrenta uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele o ajudará. E lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Amém. Pensando sobre meu propósito de vida, tema para reflexão. Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. E um versículo para memorizar. Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos os que o amam. Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Que nós possamos, então, buscar ao Senhor, pedir a ajuda de Deus, para que o Senhor nos capacite, nos dê força, que o Espírito do Senhor nos guie, que quando chegar as tentações, para nos tirar do foco, nos tirar do nosso propósito, nos tirar do nosso caminho, nós possamos dizer a elas: o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que controla a minha vida, que governa os meus pensamentos, que governa a minha vida, dá uma ordem para você: diabo, bate em retirada, né? Que a gente possa se fortalecer no Senhor e enxergar essas tentações como oportunidades para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa exercer, para que a gente possa amadurecer o fruto do Espírito em nós e que a cada dia, né, que a gente possa pensar que tudo que o diabo pode colocar diante de nós, qualquer situação que ele possa colocar diante de nós, o Senhor, ele tem todo o poder. O Senhor pode transformar coisas ruins em coisas boas. Nós somos feitos para nos tornarmos semelhantes a Cristo e as nossas atitudes e a nossa vida precisa agradar ao Senhor. Que a gente não se intimide
que a gente não se acovarde, que a gente não abaixe a cabeça e que a gente mostre para o diabo o lugar dele, que é debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, eu desejo um ótimo dia a todos vocês. E amanhã nós estaremos de volta falando mais um pouquinho sobre tentação. Amém?